Nosso conteúdo de hoje é sobre a violência. Muitos de vocês já ouviram falar de estratégia aqui no meu canal, de contexto. E violência se aplica a isso, a uma estratégia, a um contexto específico do mercado no qual nós vamos agir. Como pegar as melhores operações dentro de um contexto de violência? Essas operações eu tenho certeza que farão com que o fim do seu mês seja bem mais rentável. E por que, Giovanni, bem mais rentável? Porque normal é as pessoas arriscar um para ganhar um, ou seja, arriscar R$ 100 para ganhar R$ 100, arriscar R$ 500 para ganhar R$ 500. O normal é isso é o que é comum aí fora. Mas aqui não, aqui na estratégia violência, e você verá o evento de entrada no qual você vai utilizar dentro desse contexto do mercado, você não vai arriscar R$ 100 para ganhar 100. Pelo contrário, você vai arriscar R$ 100 para ganhar 300, 400, 500. A sua média de lucros será extremamente mais alta do que o valor arriscado. E não só isso, você nunca terá uma parcial antes do seu 1 para 1, que é uma vez o seu risco. As parciais, quando você se aplica a esse evento, que é as barras pequenas dentro de um contexto de violência, são do 2 para 1 em diante. Tela compartilhada. Temos aqui, evento, que é um requisito em todas as nossas entradas. Temos também o contexto ou a estratégia. E temos também a localização. Isso é um requisito em todas as entradas. Giovanni, o tema da aula, que é violência, é o que então? Violência é um contexto onde houve violência compradora ou violência vendedora. Então, a violência sempre será classificado na aba de estratégia. É um contexto aí do mercado. Desenhar aqui, contexto, violência. É um contexto onde houve uma violência na ponta compradora, ou uma forte pressão vendedora, uma violência na ponta vendedora. E o evento? O evento é o que aconteceu naquela barrinha ali de entrada. Eu vou mostrar para vocês isso. E localização pode ser que seja dentro da zona de armadilha, que é dentro da zona de congestão, para onde não sabemos para qual lado o preço irá. Só irá definir quando está na mais 1 ou na menos 1, por exemplo, ou na mais 2, na menos 2. Então, nós temos aqui localização como zona de armadilha, ou mais 1, ou mais 2, ou mais 3, ou menos 1, ou menos 2, ou menos 3. No caso, na ponta vendedora. Isso é localização. Sobre a violência, galera, violência nada mais é do que uma pressão bem forte, seja ela compradora ou vendedora. Eu vou até reduzir aqui, Vamos lá. Em uma só barra, comparado às barras anteriores, olha só, em uma só barra apenas, comparado às barras anteriores que o ativo deixou, você consegue notar violência em uma das direções, seja na direção de alta ou de baixa? É possível notar isso? Para produzir uma barra gigante como essa, é necessário o quê? É necessário muitas ordens de compra. É impossível um pequeno player com 200 USD lá na Active Trades produzir uma barra como essa. É preciso de bilhões e bilhões para produzir uma barra bem grande como essa. Não é qualquer quantia que irá gerar uma pressão compradora como essa, uma barra bem grande, fazendo com que o ativo saia de uma cotação de 100 USD e caia numa cotação, por exemplo, de 101 USD. $1 de valorização no preço daquele ativo, no preço daquela ação. Isso não é possível com pouco capital. Só é possível com violência, com muito capital, com um banco, com uma instituição ingressando. Giovanni, eu entendi. Entendi que o contexto nesse cenário é a violência compradora. São bancos, são instituições, são grandes players ingressando na compra. Mas diante desse contexto comprador, diante de uma barra bem poderosa como essa, o que eu faço?
Em outras aulas, galera, diante de um cenário como esse, onde há uma congestão com máxima e mínima bem próximo e uma barra bem poderosa nascendo acima, vocês sabem muito bem que o ideal é ingressar nessa barra, mas como o nosso assunto de hoje são especificamente depois que a violência acontece, no caso as pausas, nós faremos isso aqui, ó. Nós vamos falar desse evento de entrada que acontece logo em seguida, que são as pausas. As pausas, elas nunca devem ser feitas em qualquer lugar, porque fazendo em qualquer lugar, a chance do loss é enorme. As pausas, as barras ignoradas, seja elas visíveis ou ocultas, nunca devem ser feitas em qualquer lugar do seu gráfico. Porque se pegarmos o tamanho dessa barra, vou até escrever isso aqui, ó, tamanho dessa barrinha pequena aí, e comparar com essa, é igual. Por que que essa daqui em específico é um evento de entrada no qual iremos comprar com o nosso stop loss logo abaixo? E por que que esta daqui em específico não é um evento de entrada, no qual nós vamos comprar no rompimento da máxima dela com o nosso stop abaixo? O porquê que uma é e o porquê que a outra não é, por conta da violência. Nessa em específico, ela acontece logo depois de uma violenta barra compradora, mostrando que os grandes players estão indo nessa direção. Por isso, você já deve ter ouvido falar de barras ignoradas, porém, quando faz, acaba levando loss. Provavelmente é porque você está escolhendo mal, pegando logo aquelas que não há esse contexto correto, esse contexto aqui de violência. A estratégia no qual você irá utilizar em barras ignoradas sempre será a violência, que é o contexto do gráfico onde uma barra ignorada deve acontecer. E ó, quem compra nessa região e coloca o stop logo abaixo, tá correndo riscos ou não? Se você coloca o stop próximo, tem chance de loss? Vamos aos fatos. Sim, tem chance de loss. E se você colocar o stop longe, tem chance de loss? Sim, tem chance de loss. Por quê? Porque se não tivesse chance de loss, se fosse risco zero, 100% de acerto colocando o stop longe, eu falaria para vocês o seguinte, galera, o nosso método agora é o seguinte, ó, já que o risco de tomar stop colocando ele longe é zero, vamos trabalhar então só com stop longe. O risco de loss nos dois lados vai ter, tanto perto quanto longe. Agora a questão é, o que é mais provável? Essa barra bem poderosa, bem violenta que acontece aqui, ó, ela está indo e dizendo que o preço vai para qual direção? Ela está indo para a ponta compradora, valorizando a cotação do ativo. E ela está passando que tipo de mensagem para você? Passando a mensagem de que os bancos, de que as instituições, de que os grandes investidores estão comprando. O que é mais provável? Que o ativo continue naquela direção, naquela ignição, naquela tendência de alta ou que ele vá contra? Claro que as probabilidades estão a favor da tendência nesse caso. E por que, Giovanni, que você me diz isso? Porque é comprovado que mais de 70% das vezes o ativo ele se move em direção da tendência. Isso significa que se o ativo está em uma tendência de alta, 70% das vezes ele continuará se movendo nessa tendência de alta, a não ser que ele reverta. Se o ativo agora ingressa numa tendência de baixa, 70% dos movimentos serão na direção de baixa. Compare o tamanho disso aqui, ó, com esse. O tamanho desse com esse. Onde está a maior porcentagem de movimentação? Para baixo ou para cima? Para baixo está sendo maior, ó. Ó, olha aqui a porcentagem no qual o ativo se moveu para baixo, e para cima e para cima. Para cima foi pequeno. Por isso vem o argumento de que mais de 70% das vezes o ativo move a favor da tendência. Eu quero até dizer também numa tendência de alta o mesmo comparativo. Olha só, o tamanho desse movimento aqui, ó, e desse
e desse, o tamanho dele é maior do que o tamanho disso aqui, ó, desses dois. Ó. Tá vendo? Mais de 70% das vezes, o ativo vai se mover a favor da tendência. Deixa eu mostrar isso aqui na prática para vocês, galera. Porque isso aqui é algo que acontece todo santo dia. Barras ignoradas, que é o nosso tema de hoje, após a violência em AMD, no dia de hoje. Temos aqui em AMD, ó, uma barra ignorada. Percebeu? Isso é uma barra ignorada oculta. Como assim oculta? Não enxergamos o vermelho, mas sabemos que houve o vermelho. Após o contexto da violência. Se não há violência, nunca faça uma barrinha pequena como essa daqui, ó. Você só faz isso aqui num contexto onde há grandes bancos, grandes instituições, grandes investidores comprando e vendendo. Aí você pega. Sem este cenário, não faça porque a chance do loss é grande. E temos também, galera, ó, barrinhas pequenas acontecendo a todo momento. A única coisa que vai dizer para você, ó, essa deve ser feita e essa não deve ser feita, é justamente isso aqui, ó, violência. Então, cuidado, escolha as que há violência. E por que, Giovanni, isso aqui é uma barrinha ignorada oculta? Porque o preço ele abre nessa região, desce, opera até essa mínima, olha só, a mínima lá da barra de pavio. Então, ele operou até ali. E no momento em que ele estava nessa região, era uma barra vermelha. Por isso, nós falamos barra ignorada oculta. Houve o vermelho em algum momento, voltou, tornando assim uma barra verde, uma barra de pavio inferior verde. Então nós temos aqui ó, o ponto da compra, assim que elimina o vermelho, compra, coloca o stop loss logo abaixo, 1 para 1, tá muito fácil, tá muito perto? Tá. Entrou aqui ó, com um respiro o preço já chega lá no 1 para 1, então não faça parcial. Sempre que o 1 para 1 tá muito fácil, muito mamão com açúcar, aguarda o 2 para 1 em diante. Então, aqui está a região da nossa primeira parcial. Isso significa que em uma operação no qual você está arriscando $100, que dá em torno aí, ó, de R$600, você vai ganhar o dobro. Mais de 2 para 1 na operação. Isso significa que arriscando R$600, você pega nessa operação em um único trade, em 2, 4, 6. 6 minutos apenas, R$1.200, com uma única boa escolha.